Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Este aqui é a apresentação do resumo do meu trabalho, feito em IB. Esse aqui é o título dele, Locativos na língua japonesa e seu uso na linguagem cotidiana. Trabalho, obviamente, então, sobre linguística. Uma breve apresentação sobre mim mesmo. É, eu sou o Luiz Henrique Torres Pinho, tenho 22 anos, sou natural de Belém, estudo na Universidade de Brasília. Faço curso de letras japonês, já desde 2018. Dentre dos meus interesses acadêmicos estão basicamente a linguística, obviamente, tipologia, fonética, fonologia, morfologia, interesses pedagógicos também, já que eu curso de licenciatura, e ultimamente tenho também me interessado muito em identidade nipo-brasileira. Fazendo uma breve introdução sobre o meu trabalho, a língua japonesa, ela faz um extenso uso de partículas que são chamadas de postposições, que são chamadas de partícula. Geralmente elas se juntam a substantivos, há exceções, mas geralmente são substantivos, e elas dão uma marcação gramatical àquele substantivo. Por exemplo, tópico, sujeito, objeto direto, objeto indireto, enfim, toda essa marcação é feita com essas postposições. Dentre essas postposições, dentre essas partículas, existe a partícula o, usada para indicar o objeto direto, né? O caso acusativo. Aí está o exemplo devidamente glosado, a partícula o aparece. Porém, ela tem um uso um pouco peculiar. Ela também pode aparecer junto com verbos intransitivos, que denotam especificamente passagem por um local, como, por exemplo, passar, ultrapassar, atravessar, né? Passear também, é só uma passagem por um local. Marca um caso locativo, né? Está se referindo a um local, não necessariamente um objeto sofrendo uma ação. E isso contradiz um pouco sobre a marcação original dela. O objetivo desta pesquisa foi investigar isso e também para dar um pouco mais de enriquecimento às pesquisas sobre partícula na UNB, que até o presente momento são um pouco escassas, né? Partículas da língua japonesa. A metodologia, ela foi utilizada a linguística funcional tipológica de Givon e de Croft. Por funcional, entende-se que a língua é um fenômeno que pode ser observado, explicado, categorizado, testado, enfim. E sempre levando em consideração coisas que podem influenciar na conversa em si, digamos assim. No contexto dos falantes, né, como idade, sexo, nacionalidade. Como a partícula ela tem essa utilização ambígua entre o locativo e o objeto direto, também foram analisadas outras partículas de caso locativo na língua japonesa. Para obtenção de dados, foram feitas duas entrevistas com falantes nativos de língua japonesa. Uma entrevista foi online com uma pessoa residente do Japão e a outra entrevista foi presencial com um falante residente do Distrito Federal. Após as entrevistas, transcreveu-se e glosou-se tudo com base nas regras de glosa de Leipzig. A análise dos dados, após as devidas comparações entre as partículas, observou-se que geralmente as partículas locativas elas são utilizadas quase que sem nenhum tipo de contexto, digamos assim. O uso da partícula é extremamente funcional, ligando quase que exclusivamente ao significado gramatical, não dependendo nem variando de contextos e formas em que o uso dela não está intrinsecamente ligado a questões morfológicas, como gênero, polaridade, número, tempo, etc. E a partícula O foi observada nessa utilização em comum dela, antes mencionada. Entendeu-se que ela também marca, além do objeto direto, o caso ablativo. Não há muita relação entre o caso ablativo e o acusativo, mas foi isso que foi considerado. Essa pesquisa foi apenas um recorte, um levantamento inicial. Há muitas outras coisas que há de se pesquisar sobre as questões de partícula locativa na língua japonesa. Espero-se que essa pesquisa sirva de referência para futuras pesquisas. E também algo interessante seria pesquisar algo um pouco mais específico sobre como falantes de língua japonesa no Distrito Federal utilizam os locativos. Aqui é a referência bibliográfica. E bem, é isso. Fim da minha apresentação. Obrigado por terem visto até o final dela.